No ar? Bom, gente, boa noite. Nós estamos aqui em mais um Bode na Sala, sua dose semanal de balbúrdia. Esse é o primeiro programa às terças-feiras, o primeiro que a gente faz direto de Brasília, do estúdio da liderança do Partido dos Trabalhadores, do PT. Vocês estão vendo que melhorou a imagem, melhorou o som, melhorou o sinal, não é não? E nós estamos, a partir dessa semana, fazendo o programa sempre às terças-feiras, a partir das 8h15. E hoje a lei da parceria com o nosso companheiro David da FUP, nós estamos também com um grande amigo nosso, o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, direto de São Paulo, né, Arthur? É São Paulo hoje. Então aí, começa um dia também importante, especial, tem muita coisa. Antes de entrar no assunto da saúde, não tem jeito da gente não passar rapidamente em dois temas. Primeiro, que eu quero dar uma provocada logo para ouvir você e David aí, que é os escândalos da Farsa Jato divulgados pelo Intercept. Então você tinha ideia, Arthur, você que foi ministro, acompanhou a presidenta Dilma, você tinha ideia do quanto de crimes de ilegalidade essa turma dos porões de Curitiba cometeu? Eu acho bom, primeiro só, com vocês, a todos os internautas que acompanham, né, esse espaço aqui fantástico que vocês estão produzindo, né? E tem muita gente aqui de São Paulo já acompanhando, né? Hoje o mundo ficou pequenininho, né? Mas olha só, Sola, eu vou te contar um negócio assim, eu acho que o nome da operação era Lava Jato, mas a gente está de alma lavada. Porque se explicitou aquilo que nós, de alguma maneira, todos que tínhamos algum contato com os bastidores desses processos de exceção que foram instalados a partir de 2013, aliás, 2014, né? Março, abril de 2014, quando começou a Lava Jato, todos nós tínhamos uma percepção de um conjunto de ilegalidades, né, que o Estado Democrático de Direito vinha sendo desmontado, desrespeitado, né, e que tinha uma intencionalidade muito clara. Né. Por mais que tenha se colocado, e eu hoje ouvi na imprensa o promotor, o braço direito do Moro, o Dallagnol, tentando se justificar com a história de que foram arrastados para a prisão políticos de todos os partidos e, portanto, nunca se teve intencionalidade contra essa ou aquela agremiação partidária ou contra este ou aquele líder político, mas as degravações das mensagens tornadas públicas pelo Intercept deixam absolutamente clara a intencionalidade de interferir na trajetória democrática do país, né, de impedir que o presidente Lula, candidato que ganharia as eleições no primeiro turno, pudesse, mesmo contra toda aquela avalanche, né, se eleger presidente da República e retomar os rumos desse país. Na verdade, eu não sei se na República, não digo nem na história democrática de 1984, 85 para cá, se a gente tem um precedente de alguma coisa tão grave. E é por isso que a sociedade brasileira, além de gritar cada vez mais forte agora, não só com o coração, mas com muita certeza de que a gente tem o direito, tem a obrigação de gritar Lula livre, a gente também tem que exigir que sejam apuradas as responsabilidades, exigir o afastamento do Moro, de toda essa equipe de promotores sorrateiros que estão à frente desse processo da Lava Jato, né? Porque isso é justiçamento. Eu tenho, inclusive, lido e ouvido alguns articulistas de direita, né, que tem, de ontem para cá, se posicionado, Sola, dizendo exatamente o seguinte: imaginemos que fosse com a liderança da direita um processo de exceção. Porque, literalmente, é um justiçamento, né, que acho que se escandalizou o Brasil hoje. Por mais que ele esteja ainda polarizado, nós somos obrigados a lidar com um dado da realidade. Moro agiu como um agente político. Isso. Um juiz conduziu a revelia da legalidade, porque o nosso sistema de justiça não permite isso, né?
ele conduziu a condenação, não apenas do presidente Lula, mas conduziu o impeachment da presidenta Dilma. O golpe que derrubou a presidenta Dilma. E, portanto, a legalidade, a volta ao Estado Democrático de Direito passa pelo afastamento, pela apuração e pela retomada, de fato, da liberdade do presidente Lula e a anulação desse processo que não tem enfado de ilegalidade. Se já não tinha prova, agora a gente viu como elas foram forjadas. E me permita uma observação, tem principalmente 3 tempos no material que já foi divulgado pela Intercept. Um deles deixa claro que Moro e a turma do Ministério Público de Curitiba tinham a missão de condenar Lula, não tinham encontrado nenhuma forma de fazê-lo, adoraram quando surgiu uma investigação em São Paulo sobre a construção do edifício em função da cooperativa dos bancários que veio a falir e tal, e buscaram e trabalharam para trazer o processo do Ministério Público de São Paulo para Curitiba e afirmam nos diálogos, deixam claro que não tinham como fazer a conexão com a Petrobras, não tinham como fazer, transformar aquela acusação, aquela investigação, melhor dizendo, que ainda era um processo investigatório, em elementos suficientes para que viesse transposta. E eles forjam material, forjam um enredo para que viesse o processo para o colo de Moro. Isso é uma fraude judicial clara para construir a narrativa para a condenação sem provas, sem crime e a prisão do presidente Lula. Concorda, David? Interessante, deputado Jorge Sola, ex-ministro também Arthur Fioro, por sinal, parabenizar pelo bom trabalho realizado, no seu mandato aqui. Saudade, do nosso ex-ministro, da nossa ex-presidente. Essa história de saudade do meu ex é mais do que de Lula, né? São vários ex bons e boas que nós tivemos. Mas é bom lembrar, deputado Jorge Sola, ex-ministro Arthur Fioro, por sinal, um excelente professor, médico sanitarista conhecido, que fez um bom trabalho justamente por conta das suas competências e da militância nessa área. Nós da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, diversos sindicatos da categoria no país, já estamos denunciando isso há tempos. A relação da Lava Jato, do ex-juiz Sérgio Moro, hoje vendido, e se tornou ministro da Justiça, a relação deles com os Estados Unidos da América do Norte, principalmente, é gigantesca. Foram diversos cursos, especializações que fizeram em Harvard, não somente eles, os dois, Dallagnol e o Moro, mas outros procuradores, agentes da Polícia Federal, uma relação muito escusa que foi revelada por nós na época e estabelecendo esse vínculo direto dele com interesses do imperialismo norte-americano para acessarem não somente as nossas reservas de petróleo aqui no Brasil, estamos falando da maior reserva de petróleo descoberta nos últimos 50 anos, mas também para acessarem os ativos do sistema Petrobras, que estão todos sendo vendidos hoje, e a preço de banana, e além disso, matarem a concorrência das empresas de engenharia brasileira, que já estavam atuando na África, na América Latina e até mesmo nos Estados Unidos. Então foi um projeto muito arquitetado que agora vem à tona, como dizia o próprio retratado mental do presidente que nós temos hoje, o Jair Bolsonaro: conhecereis a verdade vos libertará. E como o Papa Chico disse na carta ao companheiro Lula, a verdade ela sempre prevalece e um dia ela aparece. Infelizmente a verdade está aparecendo agora, a partir dessas matérias do Intercept, como nós estávamos conversando aqui antes, com certeza em doses homeopáticas radioativas, como colocou aqui o deputado. Estou dizendo, aparecer e trazer luz à sociedade, mas matar esses que destruíram a economia brasileira. A Lava Jato, ela destruiu a economia brasileira, a indústria naval, a indústria de engenharia nacional, e vão pagar com certeza muito caro por isso. Estão dizendo até que foi o Papa Francisco que hackeou aí o celular de Moro e Dallagnol, porque ele andou dizendo que a verdade ia prevalecer, e logo depois começou a verdade a aparecer aí, né? Aliás, Sola, eu estou aqui muito curioso,
a gente consegue hackear, quer dizer, alguém conseguiu hackear, né, todas as teorias que tem, mas ninguém sabe onde está o tal do Queiroz, cara. Não sabem. O Será que o Queiroz, Papa Francisco não ajuda a achar, não? Queiroz está sumido, continua desaparecido. Se pintou de laranja e se escondeu no laranjal. Mas olha, o tempo é curto, a gente também tem um tema que a gente tem que comentar rapidamente, comemorar. Comemorar, além da verdade que está vindo à tona aí dos porões de Curitiba, hoje nós conseguimos, aqui no Congresso Nacional, sessão conjunta da Câmara e do Senado, aprovar uma mudança radical no projeto de suplementação orçamentária que o governo tinha encaminhado. A proposta do governo, Arthur, era 200 bilhões para o Ministério da Economia, sob a alegação de gastos previdenciários, e 90 bilhões para assistência social, alegando os gastos com o BPC, Bolsa Família, etc. E a pressão das ruas, a pressão das universidades, as mobilizações que tivemos, 2 datas significativas de luta no mês de maio, a última no dia 30, ajudou para que a gente tivesse a capacidade de obstruir, cobrar, e conseguimos alterar o projeto. Saímos com a aprovação de uma liberação de recursos para as universidades e institutos federais, para garantir o custeio das universidades, recursos para as bolsas de mestrado e doutorado em ciência e tecnologia que tinham sido cortados, recursos para retomar as obras da transposição do Rio São Francisco, que estavam paralisadas, recursos para retomar o Minha Casa Minha Vida, que estava parado, sem orçamento, recursos para o Pronaf, para a agricultura familiar, que também estavam praticamente zerados. Então, eu diria a você que foi uma vitória muito importante. O projeto aprovado hoje não é o projeto que o governo Bolsonaro encaminhou para o Congresso. Inclusive, dizem que o colchão que tinha, boa parte era para garantir o pagamento de emendas extra-orçamentárias para os parlamentares que eles estão tentando aliciar para voltar para destruir a Previdência. Então, foi muito importante, só retomando aí, descontingenciamento dos recursos do orçamento das universidades, ampliação de recursos para a transposição do São Francisco, suplementação orçamentária para Minha Casa Minha Vida, para o Pronaf, além dos pagamentos de assistência social, Bolsa Família e BPC. Então, foi uma vitória importante. Quero parabenizar especialmente toda a comunidade universitária, você como professor da Unifesp. Ontem eu estava lá na UFBA, na reitoria, lá no ato em defesa da Universidade e da Saúde Pública, e com o reitor, com o professor Jainilson, com diretores de todos os cursos da área de saúde. E é muito bom a gente hoje comemorar aqui um resultado positivo nessa perspectiva aí. Fantástico, Sola. Aliás, olha, tem sido muito importante a atuação da bancada, não só do PT, mas a bancada de oposição ao governo, liderada aí pelo PT. Mas eu acho que essa notícia que você traz é muito alvissareira. E eu quero dizer assim, os vazamentos de ontem, o clima que o país está vivendo, os resultados que vocês conseguiram hoje no Congresso nos dão mais força para, na sexta-feira, fazer uma grande greve geral no país. Com certeza. Nós, na universidade, vamos parar mesmo. A minha escola é uma escola tradicionalmente considerada a Escola Paulista de Medicina. Você sabe como são as faculdades de medicina. Mas, assim, onde eu estava numa reunião de curso médico, com professores de várias áreas, e é impressionante o grau de adesão. Assim, a clareza, inclusive de gente que votou no Bolsonaro, que votou contra a gente, mas diz agora assim, claramente, nós vamos defender a universidade pública, nós não queremos essa reforma da Previdência, e acho que essas notícias que você traz do Congresso começam a mostrar a construção de uma nova correlação de forças, muito importante. E é claro que ela só existe porque está embasada nessa força social, né, pessoal? Ou seja, na mobilização, o Congresso Nacional, ele ecoa, né, o sentimento das ruas. Claro. E nós temos que fazer dessa greve geral mais um grande momento de mobilização. E aí, pegando aí sua deixa aí para a David, antes de a gente entrar nas ameaças de Bolsonaro ao SUS, um comentário aí, como é que está a preparação aí do movimento sindical? Eu sei que teve muitas plenárias, muita mobilização, como é que é a expectativa do movimento sindical
das centrais, das federações, para a greve geral de sexta-feira dele? Bem, deputado Jorge Sola, também vou ver e outro. Nós, por exemplo, da FUP, fizemos assembleias até o último dia 6, onde em todo o Brasil aprovamos por unanimidade da categoria, o sinal foi algo novo, essa participação nossa na greve geral dia 14 e a rejeição da contraproposta que estamos em campanha reivindicatória que a gestão da Petrobras apresentou. Mas não só fomos nós, petroleiros e petroleiras. Diversas categorias em todo o Brasil realizaram assembleias, plenárias organizadas pelas centrais sindicais, não somente nas capitais do país, mas em grandes cidades, foram realizadas para organizar a greve geral. Na nossa querida terra, deputado Gerson, lá na Bahia, com certeza teremos uma greve geral muito forte. Tivemos reuniões setorizadas pelo macro setor da indústria, os companheiros da zona rural, da agricultura familiar, trabalhadores e trabalhadoras da educação, da saúde. Então, nessas plenárias setorizadas, as greves foram já pré-definidas como serão realizadas no dia 14 e finalizaremos o dia às 15 horas com a grande concentração lá no Campo Grande, que deve sair encaminhada lá por volta das 17, 18 horas da noite. Então, preparação grande das centrais sindicais, como disse o companheiro Arthur Fioro, com certeza absoluta essa greve geral, dia 14 de junho, vai ser bem maior do que aquela do dia 28 de abril de 2017, e aí nós damos uma contrabalançada de forças nessa conjuntura. Olha que 28 de abril de 17, a turma jogou bola na Avenida 7, 10 horas da manhã, viu? Então, exatamente. olha que você está apostando que a pessoa vai pegar um baba de novo lá na Avenida 7. Vamos ver. Com certeza, metroviário, pelo jeito, com direito a churrasquinho, né? Ó, vamos para a saúde aqui, Arthur, dele. Eu vou só para provocar aí, que são tantas ameaças de Bolsonaro ao SUS. Para começar, nós selecionamos 3 aqui. Ó, uma é essa aqui, cadê? Pronto. Deixa eu ver se eu consigo botar. Ih, rapaz, essa aqui tá complicado para. Abaixa o Tiquinho, abaixa o agora aqui, ó. Brasil falha em substituir médicos cubanos e prejudica mais de 28 milhões de pessoas, diz New York Times, jornal impresso do New York Times de hoje. Isso é a manchete de hoje. 28 milhões de pessoas, são 3.847 vagas de médicos não preenchidas nos editais que o Ministério fez para tentar suprir as vagas dos cubanos que Bolsonaro mandou de volta. Tá? Segunda manchete aqui, ó. Governo Bolsonaro libera uso de mais de 31 agrotóxicos, já são 197 apenas neste ano. A Europa, supermercados, grandes distribuidores estão deixando de comprar produtos brasileiros pela contaminação na produção. Pesquisas aqui no Brasil mostraram, Arthur, inclusive recentemente, presença de agrotóxicos, substâncias usadas nos venenos agrícolas, no leite materno em mães que não trabalham com agricultura, ou seja, que tiveram contaminação por água ou alimentos. Terceira ameaça aqui, ó. Quanto custará ao SUS pacote de Bolsonaro que muda leis de trânsito? A epidemia de trânsito, de acidentes de trânsito, de mortes violentas no Brasil é gigantesca. Entre homicídios e acidentes, são cerca de 100 mil mortes por ano. Se você liberar ainda mais, flexibilizar ainda mais as normas do trânsito e, do outro lado, lembrar, posse de arma, todo mundo armado, vai passar de 100 mil mortes. Se já é uma coisa absurda, nenhuma guerra no mundo mata tanto quanto são os homicídios no Brasil por ano. E olha que eu não falei ainda dos medicamentos de alto custo que estão faltando, que a gente vai ter que comentar também. Não falei ainda dos cortes orçamentários que não repõem nem inflação. Tem um bocado de coisa que a gente não comentou. Vamos começar por essas 3 aí. Passa a bola para nosso ex-ministro Arthur Fioro, com você aí. Não, olha só, eu acho que você fez um panorama muito importante. Para quem esperava uma pauta de costumes centrada em temas polêmicos, etc.,
que era um pouco o perfil do que se anunciava, deve estar bastante surpreendido, não nós que já sabíamos um pouco que viria aí, uma pauta fraticida, é uma pauta de extermínio. Né? Você deu os exemplos da diminuição dos médicos do programa Mais Médicos Brasil, e o que é importante? Esses médicos, você levantou os mais de 3 mil médicos que deixaram de ficar nos postos que foram abertos, mas é preciso lembrar que quase 3.200 médicos já não haviam sido repostos cubanos. Isso. Na primeira leva. Antes. Na verdade, nós temos muito mais do que 28 milhões. Nós temos alguma coisa em torno de 35 a 37 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem nas regiões de mais difícil acesso, vivem nas condições de maior vulnerabilidade sanitária, social, econômica, né, que tinham tido a oportunidade de começar a garantir a sua atenção básica, seus cuidados à saúde, viver como a maior parte dos brasileiros, e tem agora a sua cidadania rejeitada. Eu estou falando das aldeias indígenas, dos quilombolas, dos assentamentos rurais, dos municípios com menos de 20 mil habitantes, a periferia das grandes cidades. Exatamente, Sola. Quem mais precisa do SUS? Me permita um parêntese. O ministro Mandetta esteve aqui na Câmara 3 semanas atrás, dizendo que não vai repor os médicos do Mais Médicos nas grandes cidades, médias e grandes cidades, somente nas cidades de pequeno porte, população indígena, e que teria acordado isso com CONAS e CONASEMES. Eu fui para a reunião do CONASEMES e o Mauro, presidente do CONASEMES, desmentiu o ministro, que não teve nenhum acordo, e a periferia das grandes cidades como São Paulo, é tão difícil você colocar profissionais médicos quanto muitos pequenos municípios do país. Não é fácil. Salvador é a mesma situação, pô. Toma, é um desconhecimento da realidade do país. Quem conhece alguma coisa, não precisa ser nem sanitarista, não precisa ser epidemiologista para saber que uma coisa é um bairro estruturado de classe média de São Paulo, outra coisa é um bairro de classe média baixa de São Paulo, outra coisa é a população que hoje vive na região de Cortiço, na Cracolândia, ou vive no extremo da periferia da cidade de São Paulo. É a mesma coisa em Salvador, no Rio de Janeiro, etc. É um descompromisso com a vida dos brasileiros. Mas eu pego um outro exemplo, pego o exemplo dos agrotóxicos. É uma liberação em 6 meses de governo. 5. Maior. 5. 5 meses de governo, bem lembrado. Não deu 6 ainda. Não. Porque acabe logo. Em 5 meses, que é maior do que a que foi feita nos últimos 10 anos. Você pega vou pegar um outro exemplo que você não tocou. Né? A ação do Moro, no sentido de reverter a política de preço para o cigarro. O Brasil é um exemplo mundial da política anti-tabaco. Nós conseguimos um impacto. O brasileiro vive mais hoje porque tem mais atenção básica, porque tem o SUS e porque tem uma política de prevenção ao tabagismo que é reconhecida internacionalmente. Os caras desmontam a política. Você sabe o que é que Mandetta disse aqui sobre isso? Que não tem nada a ver com o Ministério da Saúde, que isso aí é Ministério da Economia e Ministério da Justiça, que é a pauta de impostos. Pode negócio desse, cara? Deixa eu falar uma coisa. Nós estamos à frente do ministro mais covarde da história. Eu não posso dizer antes de 1988, né? Mas de 1988 para cá, nós nunca tivemos um ministro tão incapaz de reconhecer. E, aliás, além de dizer barbaridades como essa, né, que na verdade tem a ver com como ele se relaciona com a política de drogas, que empurra agora no colo do Osmar Terra. Isso. Tem a ver com... Não tem nada a ver com ele também. O agrotóxico, que é problema do Ministério da Agricultura. Que é lá com a menina Veneno. Os agrotóxicos, ele disse que é com a menina Veneno, lá da ministra da Agricultura. Exatamente. Agora, tem uma coisa que ele teve a coragem de dizer. É assumir, rompendo uma narrativa de defesa do Sistema Único de Saúde. Isso. E ele vai lutar para que haja cobrança, o fim da gratuidade do SUS. Aí se expressa o verdadeiro caráter, a verdadeira intencionalidade do governo. Né? O que ele não diz para ninguém, quando ele fica com esse papo de que eu vou melhorar a gestão do SUS, porque o recurso é suficiente, fazendo literalmente o papel, vou usar uma expressão forte, de puxa-saco do Guedes e do governo. Quer dizer, é o assessor do Poço Ipiranga. Né? É o assessor do Poço Ipiranga. O que ele não diz para todo mundo, por exemplo, é aquilo que você, em entre linhas, acabou de colocar, que o orçamento do Ministério da Saúde desse ano sequer recompôs a inflação.
0,38% fora as emendas, 0,38%, Arthur. Ele não diz que ele herdou do governo Temer 14 milhões de reais a pagar, ou seja, empurrou a dívida de um ano. Sola. Você viu o que fizeram com a Funasa? No Ministério, no início do governo Lula. Você sabe como que a gente lidava com a questão dos restos a pagar? Os caras nem cancelando um monte de coisa. Quer dizer, eles entraram numa... Você viu o que fizeram na Funasa? Cancelaram 3 mil empenhos. 3 mil empenhos de convênios de investimento em saneamento básico, sistema simplificado de abastecimento de água da Funasa, cara. População mais pobre desse país. Mas, Paula, é um jeito de tentar fechar a conta, desmontando, destruindo a própria reforma do Ministério da Saúde, né? Só quem não quer ver é que ela está toda sentada na ideia de fazer um enxugamento das ações do sistema de saúde com o pressuposto de repassar conta para estados e municípios. Agora, qualquer um que conhece a situação fiscal do Brasil, qualquer um que sabe quais têm sido os esforços dos estados e dos municípios, sabe que eles já chegaram a um patamar de investimento que é impossível, ainda mais com a retração da economia, sustentar. A gente fez algumas contas e mostra o seguinte: se continuar desse jeito até 2022, está logo aí, estados e municípios vão passar a cá com cerca de 70% dos gastos com saúde, se for para manter o que tem hoje, que é insuficiente. O que isso significa? Exatamente. Completamente, David, Sola, amigos? Significa objetivamente o seguinte: prefeituras e estados daqui para frente não vão conseguir manter o que tem. Então, à medida que funcionários forem se aposentando, funcionários pedirem demissão, não repõe e vai desmontando o serviço. Fecha uma ala da enfermaria do hospital para reformar, não abre mais. Arthur? Progressivamente, desmontagem da oferta de serviço. O que significa, só para fechar só, morte da população brasileira. Vejam, a mortalidade infantil vinha caindo em média 5, 6% ao ano, há 34 anos voltou a crescer. Exato. Resultado imediato dessa política desastrosa que a gente vem vivendo depois do golpe. Só para completar alguns dados sobre o orçamento, não tem mais recurso de investimento que não seja de emenda parlamentar. Só tem investimento de emenda parlamentar. Isso significa que o Ministério não tem nenhuma capacidade de planejamento para investimentos essenciais na rede pública. Segundo, não tem orçamento para incorporar os novos serviços. Vou dar o exemplo da Bahia. Alguns hospitais que o governador Rui Costa inaugurou, projetos que foram iniciados, inclusive, na nossa gestão, ainda com o governador Wagner, e as 8 policlínicas que já estão funcionando não recebem, Arthur, 1 centavo sequer de recursos federais, porque desde que a presidenta Dilma saiu, já no governo Temer e agora o governo Bolsonaro, não aumenta o teto, não aumenta novos recursos. E mais, para concluir as tiradas do Mandetta, do ministro de plantão, ele foi questionado por nós também, porque o Guedes, o ministro da Economia, ele disse que depois da reforma da Previdência, a próxima é desvinculação de receita para a saúde e para a educação. Para minha surpresa, eu até não esperava, porque Mandetta foi secretário municipal de saúde, parlamentar, médico. Eu perguntei o que ele achava, ele disse que não precisa mais de vinculação de receita na saúde. Não precisa mais. Porque hoje o Congresso tem parlamentares, deputados e senadores tão comprometidos com o SUS que o orçamento da saúde vai estar garantido sem precisar de nenhuma vinculação. Você acredita? Uma cara de pau dessa? Esse discurso, eu acho, inclusive, que ele vai liderar o movimento para revogar a emenda constitucional 95, a emenda do teto, né? Exatamente, vai, brincadeira, na cara. verdade, uma das características interessantes é que ele é um dos ministros mais silenciosos do governo Bolsonaro. Pouco a gente vê ele se anunciando. E quando faz, é uma tragédia. Porque é impossível, Sola, numa situação como essa, ou ele tem que ter lado, ou ele defende o SUS, defende o Sistema Nacional de Saúde, que a duras penas vem sendo construído nesses últimos 30 anos, né? Ou ele vai ter que explicitar adesão aos postulados do governo Bolsonaro. Um governo liberal, um governo privatista, um governo que não tem nenhum compromisso com nenhuma política pública, com produção de cidadania, muito menos com a questão da saúde. Na lógica deles, é entrega para mercado. Agora, o mais interessante é o seguinte, né? Eles imaginavam que uma recuperação da economia rápida daria lastro suficiente para, por exemplo, ampliação da oferta de saúde pelas regras de mercado. Ampliação de convênios,
ou capacidade de compra de serviços com os doutores consulta da vida e tal. Mas, objetivamente, a massa de desempregados só aumenta, o desespero das famílias só aumenta, e nessas circunstâncias, mais do que nunca, o SUS representa um sistema de proteção para a vida. Quer dizer, é uma produção solidária, fundamental, com uma política de proteção às famílias, às pessoas que mais precisam. E é exatamente isso que os caras desmontam deliberadamente, escandalosamente, né? E vai dar muito trabalho no futuro reconstruir, né? Porque, assim, o que tem com 30 anos é muito difícil construir, em 5 meses eles estão conseguindo fazer política de terra arrasada. E uma pergunta nesse sentido, porque o deputado Jorge Sola, muito otimista, falou aí que os nossos parlamentares são comprometidos, né, com o SUS, ou parece, ou se demonstram... Não, foi o ministro da Saúde que falou, o Mandetta. Fui eu não, pô. Foi o ministro da Saúde atual, o Mandetta, que disse que não precisa mais ter a obrigação constitucional. Comprometido. Na verdade, o que é que está por detrás de tudo isso? Porque na Previdência Social, os interesses são dos bancos, para acessarem a R$1 trilhão e fazerem gestão desses recursos. Com relação a recursos naturais, os interesses são das grandes multinacionais, tanto petrolíferas, da mineração. E o que é que está por detrás? Dentro da tentativa, como o senhor mesmo colocou, de privatização do SUS, né? Ele disse que agora, ele, depois de 88, é o primeiro ministro a declarar isso, como o senhor colocou, a tentativa de fazer com que as pessoas paguem um plano de saúde popular para terem acesso à saúde pública. O que é que de fato está por detrás? Quais são os interesses? Porque junto a isso vem uma série de desmontes, o deputado Jorge Sola citou alguns, mas são várias, são os conselhos de saúde extintos, a política nacional, do Departamento Nacional de Combate ao HIV/AIDS também sendo desmontada. O que é que está por detrás, de fato, desse processo de sucateamento, desmonte e tentativa de privatização? Sabe, eu acho que, assim, em primeiro lugar, o que ocorre no sistema de saúde não pode ser descontextualizada das questões mais gerais, né? Acho que, assim, a gente vive, como dizia o Bourdieu, um chamado contrafocos, muito interessante, que eles viveram na época na França isso, mas nós estamos vivendo agora, a restauração da ordem conservadora. É isso. Então, todos os cantos da vida estão sob ataque. No caso da saúde, há, entretanto, uma contradição, né? Porque o processo de privatização, ele pressupõe, de alguma maneira, a transferência dos fundos públicos para controle dos agentes privados, dos chamados empreendedores privados, né? Se você pensar, por exemplo, quando o Obama monta o Obamacare, né, ele estrutura isso com base na ampliação do uso do orçamento fiscal, quer dizer, dos recursos governamentais, do gasto público, para poder transferir para uma operação privada. Aqui a gente tem o seguinte dilema: há estudos que mostram que desde 1995, quando o Brasil fez a virada da URB para o real, né, nós jamais ultrapassamos o teto de 23% da população com capacidade de compra de plano de saúde, direto ou pelo empregador, os chamados planos coletivos. Jamais ultrapassamos. Teve um pedacinho ali em 2008, 2009, quando o emprego cresceu de forma muito consistente no governo Lula, que até cresceu um pouquinho, mas rapidamente voltou. O que os estudiosos desse tema dizem? Que isso representa, de alguma maneira, o teto de capacidade da população brasileira de compra de serviços, de convênios, planos de saúde, seguradoras. Ou seja, nós teríamos alguma coisa em torno de 77%, 76% da população que é literalmente dependente de tudo que o SUS oferece. Exclusivo SUS. Oi? Exclusivo SUS. Até porque esses outros 23%, 22% também são SUS. Um monte de coisa. Para vigilância, para o transplante, para o SAMU, para muita coisa eles usam. Mas esse restante da população. Então, me parece que neste caso específico, o Guedes chegou a falar em voucher, que é uma política desastrosa, né? Então, o governo emitiria um voucher para as pessoas e elas complementariam a diferença na compra de serviços privados.
A massa da população brasileira não tem capacidade de compra. Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você pagar R$ 50 para comprar uma consulta, R$ 75 para comprar um exame complementar. Mas imagina que a maior parte das enfermidades que a população brasileira hoje tem que lidar são enfermidades crônicas que vão ter que custar para a vida inteira, diabetes, hipertensão, câncer. Quem são as pessoas, as famílias hoje, que têm capacidade de sustentar o tratamento do câncer? Acesso a medicamentos, a exames, etc. Portanto, quer dizer, nem a classe média consegue sustentar. Portanto, há uma equação aí que não fecha. Vocês vejam, na Previdência, claramente, o regime de capitalização, né? A entrega das nossas riquezas, o pré-sal, o desmonte da Petrobras, isso está claro. Na educação, eles querem porque tem fundo público, tem alguma capacidade de compra do setor privado, particularmente porque a gente já tem alguma estratégia de financiamento das escolas privadas. Mas na saúde, até agora não apareceu, nem por parte das operadoras de plano de saúde, que estão quietinhas. Eu não sei se o Sola percebe algum movimento no Congresso Nacional, eu não consigo. Desde o Ricardo Barros, o ministro do Temer, que provocou o setor para entrar com as propostas, né, de privatização, de planos simplificados, né, chamados planos populares, na verdade são planos que ofereceriam menos coisa, a gente não vê movimentos consistentes do chamado mercado, que parece que está muito na dele, esperando para ver qual é o movimento governamental. Como eu não sou bobo, não acredito que eles estão só na deles, vamos esperar que, em curto espaço de tempo, comecem a aparecer propostas objetivas de apropriação dos fundos públicos. Mas, para isso, precisa mexer na emenda constitucional 95, porque o que tem hoje, David, não sustenta sequer a operação do SUS. Exatamente. E aquela história que eles tentaram no governo Temer dos planos populares, acessíveis, depois tem que ler, vazou água. Por quê? Porque nem o setor da saúde suplementar não comprou a ideia. Porque, na verdade, o argumento que eles davam, Arthur, é que ia trazer pacientes que não teriam plano de saúde para usar esses planos acessíveis. E os estudos preliminares mostraram que, mais do que nunca no cenário de escassez de desemprego, o que iria predominar era a migração de quem hoje está num plano de saúde com dificuldade de pagar para um plano de saúde mais barato. Então, você só ia tirar usuários de planos já mais estabelecidos e mais caros, digamos assim, para planos com menor cobertura e mais barato. Esse foi, talvez, o principal motivo que vazou água. Mas, ó, Arthur, antes de a gente passar adiante, tem um monte de recado para você aqui, viu? Marlene, um monte de recado para você. Deixa eu dar logo aqui, senão o pessoal vai brigar comigo. Marlene Ribeiro, excelente ministro da Saúde. Naquele tempo discutimos saúde pública nos congressos e víamos o nosso país apresentar dados objetivos. Luci Vila, parabéns, que ouro, saudades de você. Quem é essa Luci, rapaz? Olha lá. Tanusca, o melhor ministro da Saúde. Deise Barbosa, melhor ministro da Saúde, considerando os meus 20 anos atuando na gestão do SUS. E aí tem mais uma porrada de recado, mas tem uns que eu não vou dar não, porque senão você vai ter dificuldade quando chegar em Santos. Mas vamos para frente. O meu único predicado é ser grande amigo de Jorge Sola. Tá bom. Mas olha, queria ouvir um pouquinho de você sobre as PDPs, tecnologia em saúde, produção de medicamentos e de insumos. O David está acompanhando aí o fechamento da Fafem. Não sei nem se vocês sabem, David, a Fafem produz insumos que, pelos estudos que apresentam, exatamente, 75% das soluções de hemodiálise no Brasil dependem também de insumos, não só, mas também de insumos que vêm da Fafem, que é a fábrica de fertilizantes, que foi a primeira fábrica do polo petroquímico Camaçari, que a Petrobras está hibernando. Essa política de desindustrialização, sucateamento da tecnologia nacional e ampliação do mercado para importação já começou no governo Temer, claramente. Tentativa de atacar a Fiocruz, a tentativa de parar a produção dos laboratórios públicos. Queria ouvir um pouquinho de você e de David aí, porque, como você falou, a saúde está dentro do projeto nacional. E quando o projeto nacional do governo Lula e Dilma
era investir no desenvolvimento, na melhoria da cooperação tecnológica. Né? Hoje nós temos o maior programa de vacinação do mundo pelos investimentos que nós tivemos na produção nacional. E estamos correndo o risco aí também de ir perdendo a capacidade de produção, o pouco que nós conquistamos com os governos de Lula e Dilma. Não é não? Quer falar primeiro dele? Porque aí até o senhor lembra, quando foi ministro, que havia uma expectativa grande, e a Dilma usou isso muito na campanha, principalmente em 2014, e nós temos um passaporte para o futuro, que é justamente o pré-sal brasileiro. E lembrando do marco regulatório do pré-sal em 2010, quando nós modificamos a regulação para o pré-sal, nós destinamos lá que os royalties do petróleo, pré-sal, eles teriam 75% deles destinados para a educação, e falamos muito sobre isso quando houve os atos do dia 15 e dia 30, com o pessoal da CNTE, os estudantes, mobilização gigantesca, essa foi a pauta dos petroleiros e petroleiras. Mas nesse tema, ex-ministro, é importante destacar que esses vultuosos recursos que só fazem crescer, que a produção do pré-sal é ascendente, eles devem ainda ser destinados para a saúde. E o deputado Jorge Sola tem nos ajudado muito nesse debate aí no Congresso Nacional, porque esse recurso que deveria estar sendo destinado para a educação, para a saúde, está congelado lá no Tesouro Nacional, sem destinação alguma, nem para a saúde, para a educação, nem para os fundos de participação do Estado, dos estados e dos municípios. Quando o senhor esteve como ministro, esse tema ele estava sendo tratado? Qual era a visão da Dilma, que não conseguiu governar, a verdade seja dita, no seu segundo mandato, mas como o senhor estava vendo esse cenário aí de recursos sendo destinados aí para a saúde através do pré-sal? Havia um claro reconhecimento do subfinanciamento crônico do SUS, e que era preciso encontrar uma alternativa. Tanto que ela vinha conversando bastante, tanto comigo como o ministro do Planejamento à época, no sentido da gente encontrar algumas soluções que passavam por um conjunto de iniciativas, né? Desde a recriação de alguma contribuição na lógica da CPMF, né, destinada diretamente à saúde, a questão dos recursos do pré-sal, vinha um debate importante, inclusive com o Congresso Nacional, o Sola vai lembrar disso, da questão da taxação das grandes fortunas, né? Claro. Que é uma coisa importante. Nós temos, a despeito do que a gente estava falando agora há pouco sobre o cigarro, né, uma possibilidade também de ampliação da taxação, até para desestimular o consumo daqueles produtos nocivos à saúde. Você vê agrotóxicos, tem um monte de coisa no Brasil que não paga nada, né? Super liberado de impostos. Então, isso é importante, pensar uma perspectiva de recursos suficientes, permanentes, estáveis, né, para o SUS. Só para você ter uma noção, quem tem sistemas universais no mundo, os países que têm sistemas universais, geralmente tem 70% daquilo que gastam como gasto público, e 30% em média é gasto privado. Nós estamos atualmente com 43% de gasto público, né? E a maior parte do gasto é privado, ou seja, a menor quantidade de pessoas que acumulam riqueza no país são aquelas que conseguem ter gasto para proteger a sua saúde. A imensa maioria da população não tem. Na campanha do Haddad, a presidente da República, ele havia assumido um compromisso de elevar o PIB, o gasto público com saúde, para 6% do PIB. Acho que essa era uma questão estratégica. E aí passava claramente a utilização dos recursos do pré-sal. E eu estou sentindo isso na pele. Eu sou de Santos, estou vendo o esvaziamento do nosso escritório da Petrobras, o núcleo do pré-sal da Bacia de Santos está indo literalmente para as cucuias, né? E isso já tem um impacto impressionante sobre empregos, sobre toda a estrutura, né, de desenvolvimento econômico. Então, aquilo que você estava falando, a desnacionalização da nossa indústria, a desmontagem das nossas cadeias produtivas, é uma coisa que a gente é muito séria. E aí o Sola lembrou um pouco das políticas de desenvolvimento produtivo no âmbito da saúde. Nós trabalhamos, isso vem desde o governo Lula, né, Sola, com um conceito de complexo médico industrial. Ou seja, perceber que o SUS, com o poder de compra que ele tem, com o volume de recursos, ainda que a gente diga que o recurso é, de fato, insuficiente,
o SUS tem uma capacidade de compra muito importante e passou a utilizar essa capacidade de compra para poder comprar cada vez melhor e poder incorporar novos medicamentos, novos produtos, novos exames para atender a população brasileira. E a estratégia fundamental foi o desenvolvimento de um complexo médico industrial, colocando a relação do SUS, do poder público, com o setor privado num outro patamar. Então, por exemplo, foi através das PDPs, as parcerias de desenvolvimento produtivo, que nós conseguimos recuperar os laboratórios públicos brasileiros que estavam em frangalhos. Recriamos a Banha Farma, Arthur. Por exemplo... Estava fechada há mais de uma década. Se você pegar o que foi feito aqui em São Paulo com o Butantan, isso. E for pegar mesmo a Biomanguinhos, né, a Fiocruz, que é para a gente um motivo de orgulho, mas foi fortemente alavancada, né, pelos investimentos que o governo federal... Goiás, Pernambuco, Minas... Goiás, Pernambuco, Minas, Paraná, vários. A FUNED, né? Então, assim, muito importante. Agora, olha que interessante. Dentro de uma estratégia muito clara, que era parcerias que significavam usar o poder de compra público para ampliar acesso, transferir tecnologia para os nossos laboratórios públicos, ganhar capacidade, autonomia mesmo, proteção para a nossa capacidade de produção de fármacos, de produtos, tal, que são essenciais para a defesa da nossa soberania. A Fiocruz tem hoje o maior laboratório de medicamentos biológicos da América Latina. O maior e mais moderno está na Fiocruz, graças ao investimento. Somos poucos países do mundo que, além de distribuir todas as vacinas gratuitamente, conseguem dominar toda a tecnologia de produção de vacina. Vamos supor aqui, uma guerra. Nós temos capacidade de dar conta do nosso sangue, dos nossos hemoderivados, nós damos conta das vacinas, nós damos conta dos medicamentos, graças a uma política industrial. Só para dizer uma coisa assim, em termos de comparação. A política industrial do FHC foi um grande desastre. Na área da saúde, ela significou que nós tivéssemos perdido o ciclo da farmoquímica. Exatamente. Nós ficamos reduzindo na década de 90, David, a 4 laboratórios nacionais que tinham capacidade de produzir insumos farmacêuticos, o sal dos medicamentos. Hoje, a gente não vive mais o ciclo da farmoquímica. O grande desafio são as chamadas biotecnologias, os biofármacos, né? E nós conseguimos desenvolver laboratórios públicos, a indústria privada nacional e a indústria privada internacional, parcerias, atividades estratégicas, capacidade de investimento em inovação e tecnologia. O maior esforço de gasto de investimento com inovação tecnológica no Brasil é feito pela indústria farmacêutica. Cerca de 35% do esforço de inovação e tecnologia vem desse ramo da economia, fortemente alavancado pela nossa política industrial. O que está acontecendo agora? Literalmente está sendo desmontado sola. A notícia assim, é um laboratório estrangeiro atrás de outro que tinha trazido fábrica para produzir emprego, fechando, e vender para o mundo inteiro a partir daqui, estão se mandando. Os laboratórios brasileiros estão enxugando os investimentos. Os laboratórios públicos já estão começando a abrir o bico. Exatamente. Então, muito rapidamente, nós vamos voltar à falência que nós herdamos do governo FHC no que diz respeito a essa política. E isso me preocupa por quê? Porque, insisto, é soberania. Isso é capacidade de ampliação de acesso. Isso é capacidade de produção de conhecimento em favor da vida, né? E nós estamos literalmente perdendo. E perdendo emprego, perdendo receita, perdendo tudo. Exatamente. Agora, Arthur, nós vamos ter agora, já tivemos as conferências municipais de saúde, eu sei que você participou de várias, nós vamos ter agora o período das conferências estaduais. Inclusive, a Conferência Estadual de Saúde da Bahia vai ser dia 8, 9 e 10. A galera está todo mundo aí convidado a participar em seus estados. Quem não for da Bahia, procure se informar aí. É um momento de resistência, é um momento de luta, é um momento de preparar os esforços para não só nas fases estaduais, mas também preparar os delegados para a Conferência Nacional de Saúde, onde nós temos que deixar claro que o povo brasileiro reconhece o SUS como uma política pública essencial, indispensável, e que nós não vamos abrir mão e que a resistência e a luta vai estar presente. E nós vamos continuando aqui no Congresso, e uma notícia boa também. Hoje nós derrubamos um veto do presidente Bozo, certo?
Esse foi o veto de número 11, que foi o veto, é uma lei, Arthur, que flexibilizava a burocracia para os pacientes HIV positivos que já estavam com aposentadoria por invalidez estabelecida. Não é aquele que tem diagnóstico laboratorial, não. É o paciente grave com doença instalada, com consequências que levaram à invalidez, à aposentadoria por invalidez. O presidente Bolsonaro vetou e nós conseguimos hoje derrubar esse veto, garantindo que essa pessoa aposentada por invalidez por AIDS não precise fazer a peregrinação que eles estão querendo que outros façam para inviabilizar o pagamento do benefício. Bom, gente, o horário está esgotando, só para não esquecer, por decreto do Ministério da Saúde, não tem mais violência obstétrica em nosso país. Você viu essa, Arthur? Acabou, né? E mais, caderneta da adolescente está proibida, porque tinha lá ensinando como é que usava o preservativo. Agora, mamadeira de piroca pode. Agora, caderneta de adolescente não pode, né, Arthur? Eu queria só dizer uma coisa assim, se tem alguma coisa que é simbólica, mas assim, da destruição que esses caras estão fazendo, é a desmontagem da nossa política de droga, da reforma psiquiátrica, e sendo conduzida por fora do Ministério da Saúde com a complacência do ministro de plantão. Você viu? Para mim, talvez seja o mais assim, inaceitável, depois de todo o esforço que nós fizemos para produzir uma reforma psiquiátrica exitosa, democrática, cidadã, né, que produz a libertação de pessoas que estavam escravizadas dentro do hospício. Esses caras vão Exatamente. um retrocesso, é as trevas do que diz respeito a mim. Para mim não tem nada igual, sabe? Todas essas coisas que aconteceram na saúde, nada tem o mesmo valor simbólico que a política, a nova política, nova, né? De volta ao passado, política de drogas, é de volta ao passado, política de saúde mental. Você está lembrado que a gente trabalhou juntos no final de 2003 para aprovar com o ministro Humberto Costa, na época, o De Volta para Casa. Foi um marco. E o que a gente está vendo hoje realmente é retrocesso nas políticas públicas. De volta para o hospício, né? De volta para o hospício, exatamente. E o ministro Osmar Terra, se eu contar essa também aqui, ele inventou... Pode, viu? Não, novidade. Pois é, o pior é que a gente tem tanto assunto, cara, que o tempo fica curto. Já estão me pedindo aqui para acabar. Mas você que é professor da Unifesp, o Osmar Terra inventou uma nova metodologia científica, novas evidências. Ele disse que a pesquisa que a Fiocruz fez sobre a questão da dependência química, do uso de drogas no Brasil hoje, ele não reconhece. E ele tem um novo método. Ele deu uma saidinha em Copacabana, deu uma circulada, e foi suficiente para o que ele viu lá construir as evidências científicas para derrubar uma pesquisa feita por uma instituição como a Fiocruz. Você tem certeza que ele não teve num certo condomínio de luxo lá no Rio de Janeiro? Na Barra da Tijuca. Pois é. Gente, obrigado aí, Arthur, muito bom. Saudade aí da gente estar junto aí no dia a dia nas lutas cotidianas, mas estamos aí de vez em quando se encontrando. Você em breve vai ser convidado para voltar aqui no Bode na Sala. Muito bom estar com você, viu, David? Muito fantástico. Foi muito prazeroso. Conta comigo aí, precisando. Ah, sim. E obrigado, David, mais uma vez aí. Dia 14, greve geral. Bote pocando lá, viu? É importante dia 14 para a gente combater essa pauta da morte, né? É um presidente com todo o ministério que só provoca e promove a morte no nosso país. Interessante esse último comentário que o senhor fez aí, porque quem se beneficia também dessa mudança aí com relação à política de combate a drogas, ao uso das drogas, são alguns pastores charlatões que infelizmente ganham muito dinheiro também, parece que vão começar a ganhar mais dinheiro do Estado com relação a centros, chamados centros de recuperação de pessoas que são dependentes químicas. É um retrocesso mesmo. Eu acho que essa bancada evangélica que o senhor também conhece muito bem, aí com o apoio da Damares, deve ter influenciado muito para essa mudança aí dentro do Ministério da Saúde. Mas vamos combater isso, dia 14 é um dia de luta e com certeza as pessoas que estão conosco vão estar compartilhando também a necessidade de estarmos parando as nossas atividades e nas ruas
para combater esse governo neofascista que é o Bolsonaro. Um abraço aí ao ex-ministro Arthur Quioro e também ao nosso deputado Jorge Sola. E greve geral, dia 14, sexta-feira, Lula livre, né? Os porões de Curitiba, mais do que nunca defasados agora, impõe a gente... Agora, né? Botar o Moro para fazer uma temporada lá no lugar do Com certeza. Que disseram, se a justiça nesse país fosse o que deveria ser, hoje... hoje estariam tirando o Lula e botando o Moro na mesma cela. Porque é um escândalo que foi... Hoje, na verdade, esse final de semana é elucidado e mostrado de provas sobre isso. E na próxima terça-feira, gente, nós vamos estar aqui com o David e com o Zé Maria, da FUP, conversando sobre a privataria nos tempos de Bolsonaro, sobre o que estão fazendo com a Petrobras e com a indústria nacional, e sobre a luta em defesa do patrimônio público em nosso país. Obrigado, Arthur, mais uma vez. Grande abraço. Manda um beijo lá para a Rose e toda a turma. Grande abraço aí. Valeu, David. Até mais.